Fala, turma, está no ar o Fala Aí, o podcast número 1 de inteligência artificial no Brasil. E o tema hoje é saúde. E nós vamos receber o Alan Finkel, que é o vice-presidente da Novo Nordisk na América Latina, e o Emir Vilauba, fundador e CEO da Mavi. Mavi, né? Mavi Health, que é uma startup aí de saúde muito vinculada aí à Semantics, né? Exatamente, é o braço de indústria farmacêutica da Semantics. Então, inclusive, a gente se apresenta para a indústria farmacêutica como Semantics. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês aqui no nosso podcast. Eu vou começar falando com o Alan, porque a Novo Nordisk virou, para usar a expressão do nosso amigo Emir, uma empresa ultra mega hypada, né? Fala-se muito na Novo Nordisk, virou uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Já é a empresa mais valiosa da Europa, e muito por conta de um medicamento chamado Ozempic. E eu gostaria, Alan, já iniciar o nosso bate-papo falando como a inteligência artificial tem ajudado a dona do Ozempic. Tá bom. Primeiro, obrigado, Bruno. Emir, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, muito honrado. Primeiro, vamos falar um pouquinho da Novo Nordisk, né? A Novo Nordisk é uma empresa que completou 100 anos de idade, é uma empresa que surgiu com o descobrimento da insulina, né? Então, é uma empresa que vem inovando muito, né, durante os vários anos. É uma empresa que, sim, começou com a área de diabetes, também a gente atua com doenças raras, e mais recentemente a gente também entrou no ramo da obesidade, né? E a inteligência artificial, né, a gente está falando um pouquinho de inovação, né? Então, a indústria farmacêutica é uma empresa inovadora, muito inovadora, né? A gente está falando aqui, né, de 100 anos, trouxe uma qualidade de vida, mudança de qualidade de vida dos pacientes, são muitos estudos, muitos medicamentos, e hoje, a hora que a gente fala de pesquisa clínica, a gente já vê a utilização da inteligência artificial muito mais presente, né? Só para te dar uma ideia, né, para você descobrir um medicamento, se investe cerca de $1 bilhão. São 10 mil moléculas que a gente estuda para trazer 3 moléculas ao mercado, que dão certo depois de todo o período de 10, 15 anos de estudo, onde apenas uma retorna um investimento. Então, o que está se usando hoje? Inteligência artificial para, de alguma forma, tentar ser mais assertivo nesse processo. Por que eu preciso estudar 10 mil moléculas? Eu já tenho um conhecimento de dados hoje monstruoso. Então, como é que eu posso reduzir a quantidade de moléculas que eu estudo? Como é que eu posso trazer esses estudos com moléculas que já sejam muito mais assertivas para resolver aquele determinado problema? Então, isso já existe hoje, né? A gente já viu um pouco, acho que, né, saindo um pouco da Novo Nordisk com vacinas, né, que foi um milagre, né, que a gente viu que aconteceu durante o Covid. Então, isso já está acontecendo, que é fantástico. Aonde eu acredito que tem a oportunidade ainda da inteligência artificial é quando a gente fala da área de comercial, né? Por quê? De vender o produto. De venda. E é mais, talvez, eu diria, mais na área de educação, porque acho que muito, a hora que você fala do medicamento, é muito a educação, né? No nosso caso, a educação sobre o diabetes, a educação sobre a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, poucos sabem disso. É uma doença crônica que tem comorbidades enormes, como doenças cardiovasculares, câncer, enfim. Então, tem muito que a gente tem para educar, seja a comunidade médica, seja os pacientes. Eu falo que o meu sonho na Novo hoje é poder individualizar a experiência do cliente, né? Que eu entenda aquele paciente na sua individualidade, eu entendo aquele médico ou médica na sua individualidade, eu consiga trazer respostas, programas educacionais que atendam individualmente. Mas para isso, eu preciso entender melhor os dados. É aí que eu acho que tem a grande oportunidade hoje na indústria farmacêutica. Avançamos nos últimos anos? Certamente. Estou na indústria farmacêutica já há 25 anos. A gente era muito mais generalista, né? Era uma mensagem para qualquer público. Então, hoje a gente já começa a segmentar mais.
mas ainda longe do que a gente vê hoje, por exemplo, com, sei lá, um Netflix, um Spotify, onde você consegue... Personaliza, né? Ele Exatamente. pega o dado da nossa preferência, Exatamente. o que a gente busca, o que a gente quer, e personaliza. Exatamente. Né? Deixa eu chamar o Emir para a conversa, porque o Emir, ele tem a Mavi, essa startup aí, que cuida diretamente do setor farmacêutico brasileiro. Como é que está o setor farmacêutico no Brasil em relação à inteligência artificial, Emir? Perfeito. Antes de mais nada, muito obrigado, Bruno, pelo convite de estar aqui. É um prazer, meu amigo Alan. Vocês já trabalharam juntos, né? Trabalhamos juntos, já faz. Acho que é melhor não falar. Mas é melhor não falar quanto tempo. Há tantos anos. Por alguns meses atrás. Exatamente. É mais ou menos como a inteligência artificial. Parece que tudo passa muito rápido, então é melhor a gente não falar muito sobre isso. Mas, de um modo geral, quando a gente pega a cultura brasileira, a cultura latina, de um modo geral, nós somos realmente early adopters a novas tecnologias. E isso vem acontecendo com inteligência artificial. Nós somos hoje um dos países que mais usa, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT é extremamente utilizado, mas não da forma correta. Isso é um ponto a ser colocado. Quando a gente traz para a indústria farmacêutica, assim como já foi falado, inclusive aqui, pelo Léo, eu lembro no primeiro episódio. No primeiro podcast, mostrou que a fase de dados ela já passou, mas continua sendo o combustível e a matéria-prima, né, da inteligência artificial. Para conseguir fazer inteligência artificial. Só que o que aconteceu na indústria farmacêutica não é só na indústria farmacêutica, eu diria que, de um modo geral, nas empresas. As empresas falaram, isso aqui é valioso. O que faz com isso? Viraram acumuladores de dados. Que nem a gente vê naqueles programas de TV, às vezes, de gente que acumula coisas que você entra na casa subindo em cima de coisas que vão acumulando. O que vem fazer a inteligência artificial? A inteligência artificial faz o quê? Ela limpa, organiza, coloca de uma forma que a gente consegue conversar com o dado de maneira mais fácil. E aí eu concordo plenamente com o Alan sobre isso. Quando a gente vai lá atrás, lá no comecinho mesmo, na fase 1 de pesquisa, é muita tentativa e erro. Você vai buscando uma metila aqui, um aminoácido acolá, proteína, etc., vai juntando para ver se isso vai virar um medicamento ou não. Tanto que são 10 mil para chegar a 3. Mas quando a gente vai para a parte de execução, efetivamente, para a área comercial, ainda é pouquíssimo utilizado. Já existem soluções que já estão sendo utilizadas, ou seja, já começou a inteligência artificial para a indústria farmacêutica no Brasil. Mas vocês estão falando muito da área comercial, que é venda propriamente dita, né? E como é que pode isso ajudar? Como é que a inteligência artificial ajuda essa área comercial? Então, na verdade, eu acho que tem um braço que é a educação, né? Porque no final das contas a gente estuda o medicamento e eu não quero que esse medicamento seja utilizado para qualquer um, né? Eu quero que ele seja utilizado para quem realmente precisa. Então, o processo de educação sobre a doença, sobre o uso do medicamento, para nós é fundamental. Isso está ligado totalmente à questão comercial, né? Porque eu quero que o entendimento da doença seja conhecido, como o medicamento funciona seja conhecido, para que eu possa ter uma utilização correta desse medicamento. Então, isso para nós é fundamental, é a base do nosso negócio, é a educação. E você conseguir fazer a individualização dessa educação, eu vou conseguir fazer com que eu tenha um resultado muito superior, né? Pode falar. Não, o que eu acho interessante só complementar com 2 exemplos bem básicos, mas que são do nosso dia a dia na indústria farmacêutica. O primeiro deles, você passa em qualquer café por aí em São Paulo ou fora de São Paulo, você vai enxergar lá ou com iPad ou com laptop representantes buscando informações nos seus ERPs, nos seus SAPs da vida, nos seus sistemas internos, montando planilhas e tentar tirar insights dali de dentro. E essa é uma área que a inteligência artificial pode ajudar muito. Com o quê? Com o chat. Só que não dá para usar, por exemplo, o da OpenAI, o ChatGPT. Por quê? Porque tudo que você coloca lá é aprendido por todo mundo, inclusive pelos seus concorrentes. Mas é possível você plotar a inteligência artificial, inclusive a Semantics tem uma em português brasileiro, que é o Louro, né? Dentro do servidor, por exemplo, da Novo,
para que o representante, ao invés de ficar fazendo uma série de análises e mexendo em Excel e outras coisas, suas planilhas, e muitas vezes chegando a respostas erradas, para que ele só faça uma pergunta. Quais são os 10 médicos mais importantes desse bairro que eu estou e o que eles normalmente prescrevem, para que você consiga individualizar. Isso é uma prática, isso é uma tecnologia que já existe, que já pode ser implementada. Eu talvez vou um pouco além também, Emir, porque quando eu comecei na indústria e fui representante, né? Representante comercial. Representante de vendas, Então né? você sabe Né? bem como é as dores ali. O Emir também já foi, então ele sabe bem do que eu estou falando. A gente visitava os médicos e, de novo, era todos os médicos iguais, talvez uma informação ou outra. Então, a gente avançou muito e vem avançando, e a inteligência artificial vai ajudar muito. Mas esse é um dos canais de venda, porque ou de promoção, ou de educação. Quando eu comecei, era o único que a gente utilizava. Né? Talvez uma reunião com médicos, um jantar, onde você trazia informação para trazer educação. Hoje, a gente já utiliza outros canais. Acho que a pandemia também ensinou a gente muita coisa. A gente lançou produto sem fazer um lançamento físico, somente virtual. Então, os canais hoje que a gente tem para falar com o paciente, lógico que tem toda a restrição, né, em falar com o paciente, né, a gente não pode falar dados de molécula, falar de medicamento, a gente pode falar de doença, isso a gente pode. Então, como é que eu consigo educar o paciente? Como é que eu consigo, de novo, chegar no médico de uma forma diferente? Acho que a inteligência artificial vai ser fundamental, até para saber que dado que eu quero entregar para aquele determinado, aquela determinada médica. Além da visitação médica em pessoa, né? Porque esse vai ser um canal, que era 100%, hoje talvez é um canal importante, mas outros canais vão surgir, já estão surgindo, para poder fazer esse trabalho. Agora, você fez um paralelo muito interessante do setor de saúde com a Netflix, né? Que é basicamente personalizar, né? O que o usuário, né? No caso do setor de saúde, o que o paciente está precisando, né? Como é que seria esse modelo Netflix na saúde? Olha, de personalização. Vamos lá. Já começou isso a acontecer em algumas áreas bem específicas, como é o caso de oncologia, tá? Onde você já consegue, para algumas determinadas doenças dentro da oncologia, lembrando que câncer tem muitas subdivisões, em algumas delas você já consegue personalizar não só a dose, mas às vezes inclusive fazer medicamentos específicos para aquela pessoa. Então isso já está acontecendo. Desenvolve para o problema da pessoa. Desenvolve para aquele câncer daquele ser humano X que está lá. Você faz algo, você adapta e customiza para aquele paciente. Isso já existe. Até isso chegar à grande população, isso se expandir, obviamente demora, como tudo, tempo, dinheiro, recurso, etc. Mas isso já começou a acontecer. Mas isso você está falando do Brasil. No Brasil tem ou você está falando em outros lugares do mundo? Não, tem no mundo inteiro. Tá. Isso já existe, mas ainda é muito nichado, principalmente em oncologia. Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que vai ajudar muito na personalização, o que é? Você consegue imaginar o que é hoje o médico, hoje e sempre? Ele tem que saber sobre obesidade, hipertensão, ele tem que saber sobre como prescrever um antibiótico, etc, etc, etc. Aí a gente vai, que a Novo tem uma área só disso, que é de doenças raras. Bruno, são 8.000 doenças raras. E o duro é o seguinte, hipertensão, o clínico geral, ele vê todos os dias. Então o paciente está entrando, ele já está meio desconfiado. Então ele já conhece qual que é a persona e o jeito de ser. Como é que faz com 8.000 doenças raras? Que a grande parte dos médicos vai ver um paciente, talvez na vida, com aquela doença. Não há condição humana e capacidade humana para processar e fazer isso. A inteligência artificial pode organizar isso para que ele entre num laptop comum, onde tem um algoritmo onde ele coloca os dados do paciente e não vai fazer o diagnóstico desta forma, mas pode acender uma luz amarela, por exemplo, dizendo, olha, manda para um geneticista. A partir do momento que você mandar, você está conseguindo antecipar diagnóstico. A inteligência artificial na saúde
vai fazer cada vez menos especialidades médicas e mais cuidado ao paciente. Mais prevenção que você está falando. Totalmente. Prevenção. Porque você vai conseguir antecipar muita coisa. De novo, lembra do caso da Angelina Jolie, que ficou bastante famoso. Aquilo foi uma forma de prevenção. A gente pode concordar ou não, cada um tem a sua opinião da decisão que ela fez, mas é o corpo dela, é a decisão dela, etc. Mas ali eles conseguiram achar marcadores, e isso existe muito em oncologia, e viram que os marcadores, que a chance dela era acima, não lembro agora, 80% ou 90% dela ter um câncer, e ela tomou a decisão de fazer uma cirurgia radical. Mas ela evitou um câncer com isso. Então, cada vez vai ser mais focado em prevenção do que na doença. Ao máximo a ida ao hospital, basicamente. Também, sem dúvida. Obesidade é um caso clássico. É um ótimo exemplo. Clássico. E só para adicionar o que o Emir falou, a gente está trabalhando hoje e testando isso, um portal que seria como se fosse um Netflix, onde, a hora que a médica entra, a gente sabe que tipo de informação que aquele indivíduo gosta de receber. Então, automaticamente, a gente já vai prover a informação específica para aquela pessoa. Porque, às vezes, você entra num site qualquer, seja da própria Novo, e você tem informações gerais ali. Então, como é que a gente cria algo que o médico entra e a gente já sabe que tipo de informação quer, a gente já provê aquele dado. E depois, óbvio, você consegue manter uma comunicação depois, porque você sabe que tipo de informação quer. E só para adicionar a questão que você falou um pouco das terapias direcionadas, né? Quantos de nós aqui já tomou medicamento para dor de cabeça ou para uma dor de estômago e não funcionou, né? Acho que isso vai mudar muito. No sentido de você ter uma determinada doença, um determinado sintoma, e você saber que a probabilidade de você tomar aquele medicamento e funcionar é muito alta, porque ele vai ser direcionado para aquela doença, aquela específica, aquele indivíduo. Isso é uma revolução. Isso qualquer um poderia ter acesso. Não precisa, por exemplo, você se consultar com um médico. Vai ter uma espécie, por exemplo, do que você está falando de um chat GPT, de você colocar os sintomas que você está sentindo naquele momento e um programa, sei lá, trazer a resposta? O que eu acho que a questão médico-paciente não vai mudar, até porque é uma questão de legislação, né? Então eu tenho medicamentos onde sim, eu posso ir lá na farmácia, né, e você compra sem uma prescrição médica. Agora, os medicamentos que ficam atrás do balcão, esse você vai precisar sim de um médico para prescrever, né? Porque são medicamentos que precisam de uma prescrição médica que é exigido. Esse sim. Então você vai precisar ir no médico, mas vai ter todo um entendimento na qual o médico vai ter muito mais assertividade de prescrever aquele determinado medicamento em função daquele indivíduo com a probabilidade muito maior de funcionar. Agora, com essa explosão nos últimos meses, semestres, e vou chamar até de ano, do Ozempic, a inteligência artificial, ela pode ou já ajuda, por exemplo, numa produção, numa fabricação, porque a gente está falando muito de outros, a gente está falando da parte comercial, a gente está falando em personalização, né, customização, mas e na produção, na fabricação de um medicamento? Eu não sou especialista em produção, mas conversando, a gente tem uma fábrica aqui no Brasil, inclusive... Vocês têm uma fábrica no Brasil, né? Onde fica? Ela fica em Montes Claros, é uma das maiores fábricas de insulina do mundo, pouca gente conhece, inclusive fornece para o mercado brasileiro. E eu conversando com o pessoal da fábrica, o que eles me falaram é que hoje a gente consegue ter parâmetros na fabricação na qual eu tenho uma assertividade muito maior dos lotes que vão funcionar ou que não vão funcionar, né? Porque o que acontece? Eu tenho toda uma questão, super complexa a fabricação, é um ambiente super, acho que fala estéreo, né? Limpo, e qualquer tipo de contaminação, eu tenho que descartar lotes inteiros. Então, a inteligência artificial começa a ajudar a gente a identificar parâmetros, de novo, tudo é função de dados, né? Organizando dados, né? Na verdade, a gente não está fazendo nada diferente. A gente já fazia isso no passado, mas de uma outra forma, agora mais inteligente, né? De você conseguir ter uma efetividade muito maior, você ter muito menos perda do que você tem hoje, o que faz com que, logicamente, né, o teu
tua efetividade na fábrica seja muito maior, quanto menos você descartar. E acrescentando o que você está falando, Alan, que é interessante, aliás, você fez um comentário agora há pouco com a gente, dizendo que é 15% da produção de insulinas mundial sai de Montes Claros. Eu não tinha essa informação, parabéns. É muito legal. É um orgulho muito grande para a gente como brasileiro. Agora, ajudando nisso com relação à produção, o que já existe, já é utilizado, são câmeras, né, com sensores, onde você consegue enxergar se todo o processo está sendo feito da forma que é o protocolo. Isso já existe em fábricas de medicamentos fora do Brasil, aqui no Brasil eu ainda desconheço, mas no Brasil já existe para outros tipos de indústrias, isso já ocorre. Então você pode ver, por exemplo, você coloca dentro do algoritmo que vai olhar se estão usando os EPIs necessários o tempo inteiro. No caso de produção de medicamento, para ver se está fazendo todos os passos corretos para ter a segurança de que aquele lote vai sair exatamente do jeito que ele tem que sair. Então, a inteligência artificial, no caso de produção, também já está sendo utilizada, ainda não no Brasil, em indústria farmacêutica, mas em outras áreas isso já é utilizado. Agora, vocês, como vocês mesmo falaram, vocês têm décadas de experiência no setor Você tá entregando, farmacêutico. Né, Bruno? Não, eu estou falando, tá entregando, eu estou Bruno. falando basicamente o que vocês falaram no começo. Dá mais de 50 anos. Isso não dá. Bom, mais de 50 não dá. Não, de trajetória, Eu trajetória tenho quase não. 30 já, estou com 28 anos. Então, não, isso então sim, eu vou usar esse número, 30 anos. Mais de 30 anos aí no setor de saúde. O que a gente vive hoje, né, com a introdução, aí a popularização, vou chamar assim, da inteligência artificial, é o momento mais revolucionário do setor? Para vocês, aí desde que vocês entraram no setor? Eu acho que foram várias revoluções, né? Eu acho que no passado, né, se você pensar 100 anos atrás, um paciente com diabetes morria, então ali foi uma revolução, né? Você tem um tratamento. Você tem um medicamento que... Você tem a insulina, né? Ela começou como insulina animal, depois, hoje ela é uma insulina humana, e, enfim, e muito mais moderna do que era, obviamente. A cada ano né, a gente tem algo novo. Penicilina, né? Então, eu acho que foram várias transformações. Eu acho que é interessante a gente dividir, né? Porque eu estou falando aqui de inovações relacionadas a medicamentos. Eu acho que a hora que a gente fala em termos de dados, eu acho que aí sim nós temos uma revolução. Então, ela não é uma revolução do ponto de vista de inovação científica, porque a inovação científica ela já vem ocorrendo e ela vai continuar ocorrendo. Vai ser uma inovação a hora que eu conseguir, sim, individualizar a experiência do paciente ou do medicamento, né? Saber que aquele medicamento vai funcionar para aquela determinada pessoa, mas é uma transformação enorme do ponto de vista de dados. Como eu falei no começo, né? Meu sonho é individualizar a experiência, né? A hora que eu chegar nisso... Mas quando que vai chegar? Alan, você como grande executivo de uma das... empresas mais valiosas do mundo. Tem aí um prazo de quando vai chegar esse sonho seu? Eu não sei se vai chegar, quanto tempo eu não tenho como te falar. Eu sei que a gente está trabalhando fortemente para fazer. É uma das missões aí? É uma das missões, sim. A gente quer individualizar a experiência, paciente, médico, distribuidores, redes. A gente quer realmente ter a oportunidade de individualizar. Assim, a gente citou Netflix, Spotify. A gente quer fazer isso acontecer. Quanto tempo eu não sei. Hoje a gente tem áreas dentro da empresa que já não tinha 2 anos atrás, dedicada à inovação, dedicada a dados, dedicada à inteligência artificial. Estamos testando muita coisa, mas, né, como eu falei, 10 mil moléculas, somente 3 vai para o mercado e uma dá resultado. Eu acho que nós estamos na mesma coisa na inteligência artificial. Nós estamos testando muita coisa. Eu falo muito, né? Dentro da Novo a gente tem um lema que a gente precisa amar as ideias por 5 minutos. Né? Porque muitas vezes, muita gente traz ideia e a gente mata a ideia já ali. Não, isso aqui não funciona. Então, respira, ame a sua ideia por 5 minutos. Então, a gente está nesse momento... mais paciente. Isso, não mate a ideia. Vamos testar ela. E se não funcionar, que aprendizado que a gente tem. Então, acho que esse ciclo que nós estamos vivendo agora, a gente está testando muita coisa, amando ideias por 5 minutos, algumas não funcionam, mas se não funciona, qual o aprendizado? E como é que eu utilizo esse aprendizado para dar o seguinte passo? É 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. Eu acho que nós estamos ali. Então, prever um tempo, não consigo.
mas nós estamos indo na direção certa, isso eu tenho certeza. E mais uma coisa que eu acho que vai mudar fortemente, quando a gente pega tudo que aconteceu com Big Data, que no começo lá tinha 2, 3, 4, 5 das Big Techs trabalhando nisso, de repente colocaram bilhões de dólares e quando você viu, você tinha 300 empresas trabalhando. Deve acontecer com inteligência artificial a mesma coisa, que é um estouro com muitas empresas, mas as que vão sobreviver são aquelas que conseguem ter um nicho específico, com conhecimento específico, para conseguir entregar a personalização que realmente o setor merece. O setor de saúde merece e precisa de uma personalização. E o que a Semantics vem fazendo é exatamente isso. Porque no fim das contas, eu adoro esse nome, aliás, fala aí, quem teve a ideia do nome foi sensacional. O pessoal do marketing teve, o Léo registrou, inclusive. Registrou. Porque esse nome é maravilhoso, espetacular. né? Fala aí, é ótimo, mas eu vou registrar outro, que é Tá e Daí. Ó, tô registrando. Tá e Daí, porque é o seguinte. Tá e daí. Tá e Daí, isso. Vamos fazer juntos esse registro aqui. Ótimo. O que acontece? Se fala muito e está muito hypado mesmo o negócio de inteligência artificial e as pessoas muitas vezes não sabem o que é. E como fazer. Essa é uma das missões mesmo desse podcast, entendeu? Exato. Desmistificar, apresentar novidades setor a setor, porque primeiro que é isso, tem muita gente que não sabe o que... Já ouviu falar dessas duas letras, Isso. porque foi o termo mais buscado em 2023, inteligência Perfeito, artificial no mundo, mais falado, mais Perfeito. buscado, mas não sabe as transformações que dá... E tem muita gente com medo também, muita gente com medo de perder emprego. Acho que ele virou esse hype, porque eu acho que as pessoas comuns tiveram medo de perda dos postos de trabalho, né? Eu acho que foi tão falado, isso já passou um pouco até essa discussão, mas foi muito falado, né? Não, vai acabar um monte de, de profissão. O que fica claro algumas profissões acabam realmente modificando, etc. Outras vão sendo criadas. Outras vão sendo criadas. São ciclos, 2030, eu acho que é 2033, 34, eles estão imaginando que já tem aqui 500 milhão de novos postos de trabalho no mundo. 500 milhão? 500 milhão. Isso, a fonte é o Gartner, que é uma fonte bastante precisa normalmente, e que agora, ano que vem, 2025, as grandes corporações, pelo menos 1/3 delas já terão um C-level, né, um diretor de inteligência artificial dentro das empresas. Então, assim, quem vai perder emprego não é um empregado que consiga ou um empreendedor que consiga trabalhar com IA. Quem vai perder emprego é aquele que não quis se atualizar com IA. Fazendo uma comparação direta com a internet. É o mesmo que há um tempo atrás falar, não, eu não uso a internet. Como é que hoje você não vai usar a internet? É impossível. Então é a mesma coisa. O IA está indo pelo mesmo caminho. Agora, um ponto que você falou, e talvez uma experiência na Novo que a gente teve, há, 4, 5 anos a gente montou uma área de inovação. E o que eu comecei a ver é que a gente queria inovar qualquer coisa. Então, olhava uma empresa ali, uma startup, vamos fazer uma parceria, porque fica na moda, né, fazer. E a hora que você vê, acho que a pergunta que tem que sempre fazer, mas o que eu estou querendo endereçar? Né? Então a gente às vezes quer trazer inovação, né, digitalização, né? E, na verdade acho que inovação e a digitalização é uma consequência da inovação. Eu já vi várias inovações sem ter nada de digital, né? Então a gente tem vários exemplos, mas assim, na Novo o que eu estava vendo é que a gente estava na ganância de tentar trazer coisas diferentes. Só que a hora que você pergunta, mas o que eu quero endereçar? Então, acho que antes de tudo, né, voltando talvez, né, nos primórdios, né, a gente fala primeiro o que eu quero. Que eu quero estender o tempo que um paciente fica com determinado medicamento, porque é importante uma paciente não deixar o medicamento depois de 3 meses, é importante que fique 1 ano. É esse trabalho que eu quero fazer? Aí sim. Como é que eu vou usar dado? Como é que eu vou usar tecnologia para tentar endereçar aquele problema? Muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente acha legal porque acha que é legal fazer alguma coisa. E não está endereçando o core do negócio. Mais um sócio para o Tá e Daí. Mais um sócio. Mais um sócio para o Tá e Daí. Ô Alan, eu queria que você adiantasse alguma coisa para o nosso espectador e ouvinte aqui do Fala Aí. Qual que vai ser o próximo passo aí do Ozempic ou dos próximos medicamentos que vocês estão planejando? Acho que tem muito estudo, né, para ver. Acho que tem... a molécula do Ozempic é a semaglutida, né? E a semaglutida a gente está estudando para outras doenças também, né?
Tipo o quê? Tipo quais? Tipo, por exemplo, tem estudos na área de Alzheimer. De Alzheimer? Tem, aquela molécula? Tem estudos na área de Alzheimer, isso é público, né? Tem estudos, saiu um estudo recentemente em redução cardiovascular, né? De risco cardiovascular. Tem Pramesh, que é gordura no fígado. Então, assim, tem muitos estudos. Mas, por exemplo, deixa eu pegar só o do Alzheimer, por exemplo. Sei que está em estudo, né? Mas é basicamente, se você pegar no início o Alzheimer, ele pode estancar, por exemplo, a evolução. Eu não tenho então eu não posso, não tenho como te falar. Sim, e nem poderia te falar. E a gente está em processo de estudo. É um estudo, são estudos preliminares, estudos Alzheimer, a gente já viu que muitas empresas estão estudando e até agora a gente tem pouco resultado. Então tem uma luz aí no fim do túnel, mas assim, são estudos preliminares. Então a gente não sabe se vai funcionar, se não vai funcionar, para que paciente, para que tipo, não sei. Então, tem estudos nessa área e tem novas moléculas vindo, né? Para a obesidade, a gente tem novas moléculas sendo estudadas, a gente tem combinação, né? Na verdade, a semaglutida é um GLP-1, né? A gente tem combinação de GLP-1 com insulina, enfim, tem muita coisa aí para vir pela frente, né? Os estudos continuam, a gente espera só que não precise mais estudar 10 mil para trazer uma, né? Que a gente utilize a inteligência artificial para, de alguma forma, ser mais efetivo nesse processo. Emir, o que mais te surpreendeu nos últimos tempos? Vamos falar de saúde, evidentemente, né? Em relação à inteligência artificial, você tem algum case, algum caso, alguma empresa que assim, realmente te surpreendeu, falou, caramba... Tem um caso bastante interessante de doenças raras, em que existia 19 pacientes diagnosticados no Brasil. Doença rara são 65 pacientes a cada 100 mil habitantes. Então, realmente, é difícil você conseguir o paciente ter diagnóstico. Uma grande parte morre antes de ter o diagnóstico. E nós nós desenhamos o algoritmo próprio para esta empresa. Obviamente, a gente não consegue identificar o paciente por causa de compliance, nem a própria Semantics pode isso, e muito menos a indústria farmacêutica, o Alan sabe muito bem disso. Mas o que a gente conseguiu fazer olhando para trás? A gente conseguiu fazer toda a jornada do paciente e a gente achou, nessa jornada, mais 65 histórias dentro do algoritmo. E a gente não pode, obviamente, como eu te disse, a gente não consegue enxergar quem que são esses pacientes, mas a gente consegue enxergar a jornada. Então, a indústria farmacêutica estava colocando os seus representantes para ir no Oswaldo Cruz, no Sírio, no Einstein, e tinha um hospital em Santos que passou por ali 25 pacientes. Provavelmente, inclusive, do mesmo núcleo familiar, o que é muito comum para doença rara. Ou seja, tira teu representante do Einstein, do Sírio, e manda para esse hospital lá, porque tem um médico que trata a doença, esse núcleo familiar vai ter outros pacientes com a doença que vão passar por ali, isso vai dar acesso a esses pacientes serão salvos. Ou seja, dá para salvar vidas, antecipando o diagnóstico e dando acesso aos medicamentos. Esse é um dos melhores cases, porque além de você ajudar a comunidade em geral, você está literalmente salvando a vida de uma mãe, de um pai, de um filho, de um tio, de um amigo, que poderia ser qualquer um de nós aqui, tá? Através da tecnologia. Sensacional. Você deve ver diariamente isso lá na Novo, né? Total. Inovações full time. É todo dia. A empresa é uma empresa, né, é o que eu falei, às vezes a gente fala na inovação na área comercial, tem uma oportunidade, mas do ponto de vista de descobrimento, de melhorar a qualidade de vida, de trazer inovação, né, pesquisas clínicas, inclusive a América Latina é um centro grande, eu cuido da América Latina de pesquisa clínica, o Brasil é um dos maiores centros do mundo de pesquisa clínica, então tem muita inovação, tem bastante inovação, mas muito ainda para transformar. Para desbravar. E aí, muito em breve, vocês voltam aqui no Fala Aí para trazer as outras novidades. Um enorme prazer. Sem dúvida. Nós conversamos nessa edição do Fala Aí com Alan Finkel, que é o vice-presidente da dinamarquesa Novo Nordisk, aqui na América Latina, e com o Emir Vilauba, que é fundador e CEO da Mavi, uma startup aí de saúde e que atende muitas empresas farmacêuticas no Brasil.
Obrigadíssimo pela Obrigado. presença aqui no Fala Aí. Obrigado, Bruno. Prazer. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E olha, eu agradeço a você que sempre nos acompanha via YouTube, via Spotify, via plataformas digitais da Semantics. O Fala Aí vai ficando por aí e a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.